Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso módulo de segurança da informação. Agora nós vamos conhecer finalmente os agentes de segurança, aqueles que vão nos ajudar a manter nosso sistema seguro. Vamos definir os nomes deles, vamos conhecer o que cada um faz, vamos entender qual a participação de cada um deles. Então, quem são os componentes de segurança, os agentes de segurança? Nós temos os antivírus, também chamados de anti-malware hoje. Nós temos os firewall, IDS e IPS, o honeypot, o anti-spam. São alguns dos principais agentes de segurança da informação. Você no seu material didático também vai ter mais conteúdo lá no seu material para conhecer outros termos também. Então vamos lá para eles. O antivírus, ou hoje conhecido como anti-malware. São programas que têm que ser instalados no computador para proteger o seu computador, para detectar e eliminar a presença de malwares, de diversos malwares, não somente vírus de computador. O que antes era definido, limitado a vírus de computador, antivírus é a proteção contra vírus. Agora ampliou de poder e protege você contra vários tipos de malware, não somente contra vírus de computador, certo? Então, os anti-malware devem estar instalados no computador que pretendem proteger. Você não pode instalar depois da infecção, você instala antes da infecção para se proteger. Então, os anti-malware são ferramentas preventivas, certo? Eles podem não evitar 100% das infecções, claro, né? Podem deixar passar uma ou outra, quem sabe, né? Há motivos para acreditar que nada é 100% seguro. Mas é bom que ele já esteja no seu computador para proteger você quando você receber algum arquivo infectado por vírus, quando algum worm ou algum cavalo de Troia ou algum rootkit ou qualquer outra ferramenta maliciosa de programa, algum malware, chegar ao seu computador, certo? O foco aqui é detectar e mitigar a ação de programas maliciosos. Então, a ferramenta contra programas maliciosos é o anti-malware. Os antivírus ou anti-malware são a ferramenta que você tem que ter no seu computador para evitar problemas com malwares, ok? Então, aqui vem a pergunta: onde atuam os anti-malware? Eu tenho aqui uma rede de computadores, 5 computadores, onde é que eles devem atuar? Bom, os anti-malware, eles devem ser colocados nos computadores que devem proteger. Então, não vá pensando que existe um computador na minha rede que tem um anti-malware, significa que a rede toda está protegida. Não! Cada computador na sua rede tem que ter o seu próprio anti-malware. Os anti-malwares têm que ser instalados dentro de cada computador que eles foram feitos para proteger. Afinal, cada computador é um escopo, é uma jurisdição de um anti-malware. O anti-malware instalado nesse computador não consegue proteger este computador completamente. Não tem nada a ver, nenhuma ligação um com o outro, ok? Então, os firewall, agora uma outra ferramenta de proteção. O que é o firewall, para que ele serve? Firewall é uma ferramenta que aplica uma política de segurança num determinado ponto da sua rede. Quando você coloca um firewall num determinado ponto, você começa a aplicar políticas de segurança, evitando que problemas passem de um lado para outro e do outro lado para um. Então, na hora que você coloca um firewall aqui, você bloqueia, você cria uma barreira contra problemas de comunicação com base em regras pré-estabelecidas. Tá? O firewall pode ser instalado na sua rede através de um hardware, de um equipamento físico ou de software. Certo? Vamos analisar aqui duas regras normais de um firewall. Eu queria que você visse isso. Os firewall, eles são configurados, eles são ajustados para bloquear certas portas ou certos endereços de IP. Aquelas portas dos protocolos que você tem que aprender na aula de rede de internet, pronto. Eu vou instalar um software, um firewall, e vou dizer: não deixa nenhuma comunicação acontecer na porta 23. A porta 23 é a porta do protocolo Telnet e eu quero bloquear a porta do Telnet porque não há razão de deixar a minha rede livre para receber comunicação via Telnet. Então eu vou citar aqui duas regras que são comuns em firewall. Imagina a primeira regra: tudo aquilo que não for expressamente proibido será permitido. Você acha que essa regra é mais liberal, mais
vamos dizer assim, seria libertina, certo? Ou essa regra é mais restritiva? Essa regra é mais liberal, né? Tudo será permitido, exceto aquilo que eu não proibir. Ou exceto aquilo que eu proibir, tá? Então, tudo aquilo que não for expressamente proibido será permitido. Então, tudo será permitido, exceto a listagem que eu proibi. Então, eu vou pegar meu firewall, e vou ensinar a ele qual é a lista de itens que não podem passar. Aí eu ensino para o meu firewall e tudo que fizer parte da lista será bloqueado. Tudo que fizer parte da lista será bloqueado. Toda comunicação que fizer parte da lista será bloqueada. Qualquer comunicação que não faça parte da lista será permitida. Certo? Isso não é seguro. O mais seguro é usar o conceito contrário. O conceito contrário é tudo será proibido, exceto aquilo que eu expressamente permitir. Então, tudo, proíba tudo. Então, eu vou dar uma lista aqui do que é permitido, que eu sei que é seguro. Todo o restante vai ser proibido. Então, eu pego meu firewall e digo para ele, bicho, bloqueia tudo. Bloqueia tudo, exceto essa e essa portas. É mais seguro assim. Portanto, essa nossa segunda regra, ela é mais segura, ela é mais restritiva e com isso bem mais segura, ok? Claro que o firewall pode ser configurado para não ser esses extremos, tudo vai ser permitido exceto isso, tudo vai ser proibido exceto isso, mas é mais fácil bloquear tudo e liberar apenas aquilo que eu sei que é seguro, é mais interessante a segunda regra do que a primeira. Então, qual é o foco de um firewall? O foco de um firewall é impedir a comunicação não autorizada com a rede ou com a máquina. É impedir qualquer comunicação não autorizada com base em regras pré-estabelecidas, ok? Então, se a gente for analisar aquela mesma rede da gente, onde é que o firewall atua? Inicialmente, o firewall atua na porta da rede. A gente vai colocar o firewall ali, na porta da rede, certo? Então, as regras estarão determinadas aqui. Você vai listar quais regras, quais comunicações podem passar. Se uma comunicação da internet for proibida pelo firewall, o firewall bloqueia aqui mesmo, impedindo que ela entre na rede. Se uma comunicação for permitida, o firewall libera e ela então pode entrar na rede. Tá? Mas isso não impede que a gente coloque firewall em cada um dos computadores que a gente queira proteger também, certo? Porque veja só, vamos lá, eu vou voltar aqui para esse nosso desenho. O firewall é colocado na porta da rede, ou seja, lá no roteador, tá? Se uma pergunta disser o seguinte, olha, o firewall colocado no roteador da rede, ele consegue proteger contra invasões executadas entre usuários internos? Não, minha gente. Como é? Se um usuário quer invadir o computador do outro, eles já estão dentro da rede. O firewall colocou a regra aqui. O firewall ele coloca a regra onde ele foi instalado. Então, se ele for instalado no roteador da rede, ele coloca a barreira de regras da internet para dentro e de dentro para a internet. O firewall, lembra, o firewall ele coloca regras no ponto onde ele for instalado. Então, qualquer confusão interna, qualquer desentendimento interno entre os computadores vai fazer com que o firewall posicionado aqui vai ser completamente inútil. Agora, é claro que nós podemos colocar firewall pessoal num computador, podemos colocar firewall pessoal no outro computador. São softwares que atuam como firewall. Então, esse firewall aqui protege essa máquina. Esse firewall aqui protege essa máquina. Tudo que entra nessa máquina passa pela barreira do firewall. Tudo que entra nessa máquina passa pela barreira, pelo crivo, pela análise do firewall. Mas lembre-se sempre disso. Um firewall colocado na porta da rede, ele não consegue, não tem porquê, não tem noção de fazer qualquer tipo de proteção para tentativas de invasão em que dois computadores da mesma rede estejam envolvidos. Este computador A quer invadir ou está realizando comunicação não autorizada com o computador B. Essa comunicação já está dentro da rede. Ela já está dentro da rede, não passa pelo filtro desse firewall aqui. Okay? Outra coisa que perguntam muito em prova é se o firewall ele vai proteger a sua rede contra a entrada de vírus de computador. Não. Por quê? Porque um vírus de computador normalmente vem por meios legítimos, por e-mail, né? Então, por exemplo, uma forma legítima de transferir vírus é através de correio eletrônico.
Então o correio eletrônico é enviado, né, chega aqui, o seu firewall não foi configurado para bloquear o correio eletrônico, porque o correio eletrônico é uma comunicação legítima, então o correio eletrônico entra e ali, anexo ao e-mail, tem um vírus. Então o firewall não foi feito para proteger contra malware. Não. Firewall não tem nada a ver com proteção contra malware. Malware é anti-malware que protege. Firewall é para proteger contra comunicação não autorizada, contra tentativas de invasão, por exemplo. Certo? O que é um IDS? Um IDS é um sistema detector de intrusos. É um sistema que atua de modo passivo, escutando a rede e tentando analisar e alertando contra comportamentos suspeitos que levem a deduzir que uma invasão está sendo cometida. Note bem, o IDS não evita a invasão. O IDS detecta quando a invasão está ocorrendo. Então a invasão está ocorrendo e o IDS na rede fica escutando a rede a fim de detectar, a fim de localizar comportamentos que demonstrem ou comportamentos suspeitos que levem a crer que uma invasão está acontecendo. Por isso a gente diz que ele trabalha no modo passivo. O IDS trabalha escutando a rede. É muito comum que nos IDS a gente encontre sniffers. Sim, aquele programa que você viu que foi considerado um malware, o sniffer, que é o programa que fica farejando a rede. Pronto, muitas vezes os sistemas IDS usam sniffers para escutar a rede. Então o sniffer não é necessariamente um programa malicioso. É um programa que pode ser usado para fins maliciosos, mas pode ser usado como parte integrante de um sistema detector de intrusos. Bota o sistema detector de intrusos em algum lugar na sua rede e deixa ele escutar a rede. Se houver alguma invasão, ele vai escutar e vai detectar que está acontecendo uma invasão, certo? Então, o foco de um IDS é a emissão de alertas. Olha, está tendo invasão. Olha, está tendo invasão. Olha, está tendo uma comunicação não autorizada. Olha, está tendo aqui um comportamento suspeito. A função do IDS é essa, certo? O IDS tem um irmão que evoluiu a partir dele, que é o IPS, o Sistema de Prevenção de Intrusos. Diferentemente do IDS, ele trabalha de forma inline, ou seja, ele trabalha no meio da comunicação de forma ativa, em tempo real. Quando a coisa acontece, o IPS ele identifica o erro e já toma providências. Certo? Então, uma das coisas que o IPS faz é tomar providências imediatas para interromper as comunicações quando o comportamento suspeito foi detectado. Certo? Por muitos autores, ele é considerado uma espécie de extensão do firewall. Ele estende o poder do firewall. Certo? E o foco é a tomada de atitudes com um bloqueio por causa de comportamentos suspeitos na rede. Então, onde um IPS, onde um IDS estariam instalados? A gente escolheria um computador da rede. Então, escolhi um computador da rede ali, né, esse cara aqui que está aqui em cima. Ele é o meu IDS, ele é o meu IPS. Ele está rodando na rede, ele está escutando a rede. Então, a rede inteira se comunicando, ele está escutando as comunicações da rede, ele está usando um sniffer lá para se comunicar. E então ele avisa, ele dá alertas sobre comunicações que geram desconfiança, certo? Ele gera alertas das comunicações que são questionáveis, das comunicações que a gente desconfia, certo? Aí tem o seguinte, o IPS, o sistema de proteção, né, de prevenção a intrusos, ele trabalha em conjunto com o firewall da sua rede. Então, ao detectar comportamento suspeito, ele já alerta o firewall para que o firewall faça bloqueio daquele endereço que começou, que está realizando aquela comunicação suspeita, aquela comunicação que a gente está desconfiando. Então, o IPS trabalha em conjunto com o firewall, certo? O que é um honeypot? Um honeypot, ou pote de mel, é um componente associado a um IDS. É um computador vulnerável. Imagina, um computador que foi colocado na rede propositalmente vulnerável. Eu quero que aquele computador seja vulnerável, eu quero que ele seja vítima, eu quero que ele seja aberto, desprotegido. E eu quero que os invasores vejam que ele está ali, vejam que ele é um alvo fácil, vejam que ele é desprotegido, certo?
Então é um computador que a gente pode chamar aqui no Brasil de boi de piranha. É aquele que a gente oferece em sacrifício para que a boiada passe. Essa expressão boi de piranha é interessante. Os boiadeiros no Pantanal, eles costumam, não sei se só no Pantanal ou no resto do Brasil, mas eles costumam fazer o seguinte: a boiada vai ter que atravessar um rio e se sabe que esse rio tem piranha. Então o que eles fazem? Eles jogam no rio primeiramente o boi mais magro, o boi mais velho, o boi menos valioso, para que as piranhas comam esse boi e se satisfaçam, deixando a boiada valiosa passar ilesa. Essa é a história da expressão boi de piranha. Então o honey pot é esse nome no inglês, no americano, em que eles vão fazer piquenique, né? E aí eles colocam um pote de mel, que não tem nada a ver com a comida está aqui. Eles colocam um pote de mel para atrair formigas e abelhas. Então, para que as formigas e abelhas não vão incomodar a comida oficial. Então, o honeypot é isso, um computador propositalmente vulnerável, propositalmente alvo fácil, certo? Porque o foco é atrair os invasores. Em 2 pontos, na psicologia, porque se o cara invade a tua rede, e aí ele consegue invadir um computador, ele se sente satisfeito e talvez ache que você é freguês. Ah, é freguês, eu não vou invadir mais não, já invadi é fácil. Outra coisa é que é para mantê-lo ocupado no computador, para então se conseguir detectar a identidade do invasor e tomar as atitudes de retaliação adequadas. Então o honeypot é um alvo fácil para atrair a atenção dos invasores. Ele chama a atenção por estar muito vulnerável, muito aberto, fácil de ser invadido. Na sua rede, quem seria o honeypot? O honeypot seria um dos computadores escolhidos para isso. Vamos lá, a gente escolheu um computador ali. Tô aqui, vê só. O honeypot é isso. Eu fiz até os fogos de artifício para isso, né? Ei, bicho, eu tô aqui, ó. Oi, feliz. Tudo bem, tô aqui. É o alvo fácil. Então o honeypot é um computador que não tem valor, que não tem componentes dentro dele com dados importantes, com informações importantes, e só está ali realmente para atrair a atenção dos invasores, para que os computadores oficiais não sejam afetados, porque o cara vai com toda a atenção nesse micro, e também para que, como ele vai demorar ali, mexendo, os especialistas de segurança conseguirão saber de onde o ataque está partindo, de onde aquela invasão está partindo, ok? Vamos para uma ferramenta que é a ferramenta de anti-spam. A ferramenta de anti-spam, ela serve para minimizar os efeitos das mensagens indesejadas de e-mail. Spam é aquela mensagem indesejada, mensagem enviada a milhares de usuários, mensagens chatas. Então, as ferramentas anti-spam, elas bloqueiam remetentes, colocando eles numa lista negra, identifica técnicas e comportamentos suspeitos nos e-mails. Então, na hora que você recebe um e-mail que é um spam, a sua ferramenta anti-spam já coloca ele no lixo eletrônico, já coloca ele na quarentena, já coloca ele em qualquer pasta dessa, para não aparecer e encher teu saco na tua caixa de entrada, certo? O foco, claro, é evitar a propagação e o recebimento de mensagens indesejadas, né? O foco é evitar o recebimento e a propagação de spam, ok? Normalmente, a ferramenta anti-spam atua no servidor de e-mails. Então, vamos imaginar o servidor ali de e-mails. Está ali o servidor, é o servidor de recebimento de e-mails, está aqui. Então, lembra o nome disso? Servidor de entrada de e-mails. Então, normalmente a ferramenta anti-spam está instalada no servidor de entrada de e-mails. Mas você pode instalar sua própria ferramenta anti-spam no seu programa de software, no seu software de e-mail ali. Você tem esse primeiro filtro e tem um segundo filtro no seu computador para ajudar você a não receber spam, para não receber mensagens indesejadas, ok? Então, servidor de entrada, o servidor de entrada com certeza tem ferramentas anti-spam e os nossos computadores podem ter ferramentas anti-spam também, ok? Com isso a gente viu aqui os principais recursos de segurança, os principais agentes de segurança que a gente precisa ter em nossos computadores. No capítulo Noções de Segurança da Informação você vai lá ler sobre os agentes de segurança, tem muita coisa lá a mais, tem muitos outros agentes que são importantes, né, você conhecer. E as questões propostas 11 e 12 são as questões que vocês vão responder para mim, ok? Além disso, a gente vai, no nosso próximo vídeo, começar a falar sobre o assunto de criptografia, tá?
Criptografia é um assunto que não cai em todos os concursos. Então, se não houver vídeo para você, não se preocupe, não caiu no seu edital, você não vai precisar ver o próximo vídeo. Tá? Mas o assunto de segurança da informação, as noções de segurança da informação terminam aqui. Inclusive no seu material, noções de segurança da informação conclui aqui com os agentes de segurança. Se você quiser aprofundar mais sobre segurança da informação, você vai estudar criptografia, assinatura digital e outros assuntos afins que vão ser palco para outras aulas. Mas segurança da informação, noções, termina neste vídeo aqui, ok? Agradeço a sua participação, fica com Deus e a gente se vê por aí ainda.